Olá, galera da etapa 3, nos encontrando para a nossa quarta e última aula, então. Aula passada falando sobre dança, nessa aula vamos falar sobre televisão e cinema. Iniciando pela televisão, né, esse artigo popular hoje em todas as casas, mas que antigamente era um artigo de luxo, né, quando surgiu a TV, somente os ricos podiam ter TV. Então, a televisão ela foi sendo, né, popularizada devido, então, às redes que começaram a surgir. E a primeira rede a surgir foi a rede Tupi de televisão. Não foi a Globo não, hein? Então a rede Tupi, lá na década de 50, começou com uma programação extremamente variada. A TV Tupi foi pioneira em várias coisas, inclusive na telenovela. Hoje a telenovela, né, as pessoas veem a Globo e acham que foi ela que inventou a telenovela, mas não foi não, né? A Tupi, então, foi pioneira na questão da telenovela. Ela foi pioneira em ser também a primeira rede de televisão no Brasil, a quarta na América Latina. Então, a programação e a forma como a TV foi se estruturando, nós devemos graças a essa rede. E ela também foi polêmica, né, nessas telenovelas que ela foi colocando no ar, a mostrar o primeiro beijo na boca ao vivo. Foi só um selinho, mas foi, né, uma coisa assim extremamente impactante para a sociedade. A TV Globo estava aí ao ar só em 65, né? E no início, como a família Roberto Marinho é uma família de jornalistas, a TV Globo era voltada somente para essa questão de telejornais. Então, ela não era muito assistida, não. As pessoas não estavam muito na vibe da Globo. Mas a Globo, então, viu que ela precisava fazer alguma coisa de diferente. Então, lá na década de 70, né, um pouquinho antes, a Globo faz uma parceria com a Time Life, que é uma empresa americana, e que já está, então, né, com a tecnologia da TV em cores. E a TV Globo, então, é a pioneira em trazer a TV em cores para o Brasil na década de 70, em plena Copa do Mundo, imaginem. E a partir daí, então, ela foi sendo assistida por mais pessoas, principalmente porque o sinal da TV em cores exige uma torre de transmissão muito potente. E foi isso que a Globo investiu, né? A torre de transmissão da Globo é mais potente do que as outras emissoras. Isso fez com que ela fosse assistida em todo o Brasil e então, né, se tornasse um padrão Globo de qualidade, como eles dizem. E isso fez com que a Tupi, né, sofresse uma grande queda e várias outras questões de falência, e a Globo então se tornou única no mercado. E o cinema, gente, né? O cinema também, né? O cinema, assim como a televisão, no início ele surge mais como uma experiência. Os irmãos Lumière, lá na França, em 1895, entram em contato com vários inventores da época, Thomas Edison da lâmpada elétrica, Alexander Graham Bell do telefone. Então esses irmãos Lumière, na verdade, eles eram gêmeos que herdaram uma fortuna dos pais e a partir dessa fortuna eles foram utilizando então para experiências. Eles eram cientistas, né? Então eles começaram a investir muito no cinema. Havia um invento chamado praxinoscópio, né, que era um tamborzinho, tem até ali no nosso material, um tamborzinho com imagens que girava, e isso fazia com que a imagem desse aquela ilusão de movimento. Então esse invento foi assim extremamente importante para a origem do cinema. A partir dele, né, foram se especializando as primeiras câmeras, cinetoscópio, cinematógrafo, e tudo isso foi sendo então engendrado pelos irmãos Lumière, que foram expandindo esse conhecimento. E foi deles o primeiro filme, que é chamado o primeiro filme que é chamado A Saída da Fábrica, que tem 32 segundos, são só pessoas caminhando, né? E eles tinham um amigo chamado Georges Méliès, que era um ilusionista da época, tipo um Houdini, assim, né? E o Georges Méliès, então, como ele tinha alguns efeitos especiais que ele fazia no palco, ele trouxe isso para o cinema. E ele fez o primeiro longa-metragem de 14 longos minutos, chamado A Viagem à Lua. Tem no YouTube para ver, um dia que vocês estiverem assim de boas, vejam, tem só 14 minutos, é um filmezinho extremamente ingênuo, mas é engraçado. E com isso o cinema começou a dar um boom no mundo, né? Mas ainda estava na Europa, a França ainda era o lugar onde o cinema estava crescendo.
dentro desse universo cinematográfico surgiu um artista muito especial chamado Charlie Chaplin, aquele cara do bigodinho, né, do chapeuzinho e da bengalinha. O cinema no início, né, como todos nós já vimos, era mudo em preto e branco, então não havia a conexão da imagem com o som. E o Charlie Chaplin foi um dos atores que mais expressou no seu corpo, na sua fisionomia, as emoções. Então ele se tornou um ator dramático assim que até hoje, né, quem faz escola em drama e humor vai olhar Charlie Chaplin, vai se inspirar nele. Jim Carrey, por exemplo, o Mr. Bean, né, que faz o mesmo gênero do humor do Charlie Chaplin. E esse ator, então, começou com uma filmografia vasta e tem 3 filmes importantes nessa jornada do Charlie Chaplin, devido ao fato que são 3 décadas importantes para a humanidade. Então ele fez O Garoto, em 1921, Tempos Modernos, em 1936, e O Grande Ditador, em 1940. O Garoto, na década de 20, é logo após a Primeira Grande Guerra Mundial. Havia muita orfandade na Europa. Havia muitos meninos e meninas que ficavam nas ruas. E essas crianças não eram protegidas. Essas crianças limpavam chaminés para sobreviver, né? E vocês sabem que limpar chaminé, né, aquela fuligem contaminava o pulmão, as crianças morriam, ou elas batiam carteira ou elas se prostituíam. Então essas crianças não tinham proteção. E esse filme do Charlie Chaplin mostra exatamente isso, a necessidade que tem de se olhar dessa criança, desse garoto que está na orfandade, tendo, né, que ser protegido pelos adultos. Então é bem específico esse filme sobre esse assunto. Já em 36, com Tempos Modernos, a gente tem a questão das fábricas, né, do trabalho repetitivo, das leis trabalhistas que ainda não existem, então a exploração do patrão do empregado, a falta de descanso e a loucura. Então eles previam, né, que no futuro, né, para esses tempos modernos, que nós seríamos meio que escravos do trabalho, não teríamos descanso, nem salário digno e coisas assim. Não estavam muito longe disso, né? Mas eles fazem isso tudo com muito humor. E, finalmente, O Grande Ditador já é contemporâneo à Segunda Guerra Mundial, e ali uma crítica, então, ao Hitler e à ascensão nazista. Então, o que nós vemos, gente, é que o cinema ele foi crescendo, assim como a televisão, e todos eles que começaram com entretenimento começaram a ir além disso também, né? Eles se tornaram instrumentos de reflexão desse mundo que a gente vive. Até hoje, né, o cinema, quando a gente vê as adaptações de super-heróis, né, ou de livros, a gente vê que lá no fundinho tem uma crítica social, tem um outro olhar, né? E isso faz com que a arte ela se torne não só uma fonte de lazer, de prazer, mas também uma fonte de questionamento. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros. A gente se encontra na revisão e na nossa live. Fiquem bem, beijo grande e obrigado por terem estado comigo nesses encontros. Tchau!